Solicito aos senhores vereadores que assumam seus lugares. Convido a compor a mesa o secretário Luiz Carlos Montanheiro Filho. A pedido, justifico a ausência do vereador Jefferson Ricardo do Couto por motivo de saúde. Em atenção ao ofício número 5, do 6 de janeiro de... Em atenção ao ofício número 5, de 6 de janeiro de 2021, enviado pelo prefeito municipal, solicitando agendamento de audiências públicas com os membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Lavoura desta Casa e demais vereadores para fim de apresentação e demonstração da gestão fiscal do município de cada quadrimestre. Em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública, que será promovida pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Finanças. A fim de discorrer sobre o assunto, passo a palavra ao senhor secretário Luiz Carlos Montanheiro Filho. O móvel, por favor. Tem? Tá, ok. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, Luciana. No nome de quem eu cumprimento os demais edis e amigos, porque são meus amigos também, assim considero. Boa tarde a todos que nos assistem pelo mundo virtual, né? É um prazer estar aqui nessa Casa de Leis, mais uma vez, pela primeira vez, falando sobre as contas do município. Eu espero que seja esclarecedor. Eu estou já, de antemão, disposto a responder questões que, inclusive, não façam parte da audiência, porque nós não temos nada a esconder com relação ao nosso trabalho, né? É óbvio, sempre refém de poder não saber alguma coisa, não lembrar de alguma coisa, não ter algum dado na mão, mas também nos comprometendo a responder, até pessoalmente, não precisa nem ser feito pedido de informação, não vamos quebrar a burocracia, mas para que a gente possa trazer aos vereadores à luz a tudo que está acontecendo na Prefeitura Municipal. Ok? Vou pedir licença para ficar em pé, que eu acho que fica melhor. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou pedir também que eu vou acompanhar o script que eu trouxe, porque eu tenho algumas anotações que são extras, slides, para poder compartilhar informações com os vereadores, tá? O slide ele tem um conteúdo mais conciso, até para não ficar muito pequeno, então a gente compartilha extra slide as informações aqui. Bom, vamos lá, vamos deixar de apanhar com o negócio aqui. Então, nós vamos falar sobre a audiência pública, sobre as contas do primeiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Pirassununga, do quadrimestre de 2021. Tudo que ocorreu aí nas finanças públicas, as principais metas fiscais da finança pública de janeiro a abril de 2021. Por que dessa audiência? Como a presidente já anunciou, nós estamos atendendo a determinação do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, né? Onde nós, então, precisamos e temos por necessidade passar e prestar esclarecimentos da execução orçamentária prevista para o ano de 2021 para a Câmara Municipal de Pirassununga e para a população através da audiência pública. As pautas que nós trataremos aqui hoje, então, são essas 9 pautas que eu não vou ler uma a uma aqui, porque nós iremos ler durante a apresentação. Vamos lá. Execução orçamentária.
E tudo que praticamente nós falarmos aqui vai estar consolidado os números da Prefeitura e do SAEP, que é uma autarquia que pertence a esta municipalidade, ok? Portanto, que a apresentação tem que tratar dos números consolidados e é isso que nós faremos. Receitas arrecadadas até 30 de abril de 2021. A previsão de arrecadação para os 12 meses de 2021, que está no orçamento, consolidando Prefeitura e SAEP, é de 280 milhões de reais. Essa é a previsão para os 12 meses de 2021. Nós arrecadamos até abril, na Prefeitura, mais SAEP, 98 milhões de reais. Se vocês multiplicarem isso, se a gente fizer uma regrinha de 3 aí, e a gente, então, portanto, a gente está trabalhando com um quadrimestre. Então, se a gente multiplicar os 98 milhões... Opa, eu voltei. Se a gente multiplicar os 98 milhões por 3, que daria os 12 meses, nós teríamos, então, 296 milhões de reais. A princípio, nós falaríamos assim, ok, a arrecadação municipal está muito boa. Se a previsão foi de 280 milhões, e nós arrecadamos... se a gente multiplicar por 3, nós arrecadaremos 296 milhões, está ótimo. Só que tem um adendo muito importante a ser feito. Que é importante que isso sempre seja esclarecido para todos. O primeiro quadrimestre de um ano orçamentário da Prefeitura é o quadrimestre onde mais se arrecada, porque nós temos receitas daquele tempo, daquele momento do quadrimestre. Por exemplo, IPVA. Só entra nos 3 primeiros meses do ano. E por aí nós temos uns cerca de 6 a 7 milhões de arrecadação de IPVA. Aliás, eu tenho um número preciso aqui. Nós arrecadamos de IPVA, na verdade é mais. Nós arrecadamos 11 milhões 970 mil, quase 12 milhões de IPVA. Né? Que é uma receita que nós não teremos nos quadrimestres seguintes. Ok? Então é importante que os vereadores saibam disso. Execução orçamentária. A gente chama de execução, é aquilo que já ocorreu, ou que está empenhado para ocorrer. É o comprometimento do nosso orçamento nesse ano. Ok? Despesas realizadas até 30 de 4 de 2021. A previsão inicial para... Eu apanho um pouquinho disso daqui, vocês me perdoam. A previsão inicial para o ano... Para nós gastarmos no ano, sempre será igual à receita, porque o orçamento é uma peça de equilíbrio. O órgão público não foi feito para ter lucro, ele foi feito para ser neutro. Então, toda receita sempre vai ter o mesmo número de despesas com relação às previsões, ok? Então, vocês percebam que a previsão inicial de receita era 280 milhões. A previsão de despesas é também os mesmos 280 milhões, ok? Despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2021, 209 milhões. Eu aqui quero fazer uma pausa e perguntar para os Edis se os Edis sabem a diferença entre, e eu estou aqui para passar mesmo essa mensagem que é importante, a diferença entre empenhado, liquidado e pago. Os Edis não têm essa noção plena dessa diferença? Eu vou passar para vocês, que é importante para vocês entenderem tudo que a gente vai falar aqui e nas próximas apresentações. As despesas empenhadas, elas ainda são uma intenção do executivo. O empenho, se você for procurar o significado no dicionário, provavelmente um dos sinônimos será intenção. Por exemplo, nós estamos lá com a intenção de comprar 2 carros para a Guarda Municipal de Pirassununga, que está precisando, inclusive o vereador Carlinhos mencionou isso ontem. Eu já estou com o orçamento na mão dos carros. Nós vamos, então, agora abrir o processo licitatório. Antes de eu abrir o processo licitatório, eu preciso ir lá na rúbrica orçamentária, que tem lá para aquisição de bens da Secretaria de Segurança Pública, e suponhamos que lá na rúbrica orçamentária tenha 400 mil reais. Eu tenho que ir lá e empenhar os 180 mil reais que eu vou gastar com a compra dos 2 carros. Então, aí me sobra naquela rúbrica os 400 menos os 180. Então, o empenho ele é uma intenção
que precisa ser contabilmente reconhecido no orçamento público. Portanto, o que aconteceu aqui? Dos 280 milhões de reais que nós temos de previsão de despesas, nós já temos empenhados até 31 de dezembro 209 milhões. Por quê? Vocês vão perguntar, nossa, mas tudo isso já está acabando o orçamento? Porque aqui nós já temos toda a folha de pagamento até 31 de dezembro, nós já temos aqui todo o INSS, Fundo de Garantia, Vale Alimentação, precatórios, está tudo empenhado aqui, ok? É por isso que já há uma boa parte do orçamento público comprometido esse ano. Ficou claro? Vamos lá. Liquidação. O que nós temos liquidado até 30 de 4. O que é a liquidação? A liquidação já não é mais uma intenção. A liquidação já é um momento em que a prefeitura acabou o processo licitatório, foi lá e deu ok para comprar, e comprou o veículo e recebeu a nota fiscal, e a nota fiscal chegou na contabilidade e foi liquidada, ainda não foi paga. Então, nesse momento, quando a contabilidade faz a liquidação da nota, ela está dizendo assim, ó, nós recebemos os serviços, os papéis estão todos em ordem, encaminha-se para a tesouraria para pagamento. Então, isso é a liquidação. Então, até 30 de abril, nós liquidamos 70 milhões de reais. E aí sim, em 30 do 4, a tesouraria já fez o pagamento, que é o terceiro e último passo, de 57 milhões de reais. Aí vocês podem me perguntar, por que nós liquidamos 70 milhões até 30 de abril e não pagamos isso daqui? O secretário falou na rádio, nos jornais, que a prefeitura está adimplente. Mas você não pagou tudo que você liquidou? Não pode vir essa pergunta? Aqui a gente tem um princípio contábil chamado princípio da competência. O que significa? Eu vou dar um exemplo para vocês. O salário de todos nós, ele vem no lerite com a data de 30 de abril de 2021. Nós vamos receber quando? Até o 5º dia útil do mês subsequente. Não é isso? É por isso que nós temos essa diferença aqui. Porque existem despesas que estão liquidadas, mas que elas serão efetivamente pagas no mês seguinte. Bem compreendido? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de quanto a gente teve aí de pagamentos de precatórios. Bom, os precatórios, que são uma fatia, depois da folha de pagamento, uma fatia bastante representativa nos gastos públicos. E que eu tenho visto essa Câmara Municipal combater, e eu dou todo louvor pela combatividade dos senhores com relação a isso. A Prefeitura precisa combater os precatórios, sim. Quem quer falar... Eu vou mais para frente, no final, eu quero falar um pouquinho sobre o ano que vem. O mundo financeiro da prefeitura ano que vem. Mas eu tenho, para eu poder pedir algo, eu tenho que ser honesto com tudo aquilo que eu falo. E a gente precisa fazer uma gestão pública profissional na prefeitura. Nós precisamos urgentemente fazer isso. É importante que aqueles que nos ouvem, eu estou lá com a intenção de assim fazer. Enquanto lá estiver, esse é o desejo da minha mente e coração. Que a gente faça uma gestão pública eficiente. Porque isso daqui, ó, retira muito dinheiro da gente. E é um direito do servidor por ter sofrido algum dano durante a sua estadia na prefeitura como servidor público, né? Então, até 30 de abril, nós pagamos os precatórios de pequeno valor, que são aqueles aqui de aproximadamente até 30 mil reais, que são pagos inteiramente, o pagamento não é parcelado, tá? Então, são chamados precatórios, são chamados de RPV, que são requisitórios de pequeno valor. Tá? Nós pagamos quase R$1 milhão, 948 mil reais. Os precatórios parcelados, que são parcelados até 2024, que são precatórios acima de R$30 mil, foi pago R$1.490 mil. Esse daqui, na verdade, o que acontece é que da receita corrente líquida, é retirado um percentual que hoje está de 1,69%,
da receita corrente líquida e é depositada aqui para ir pagando as parcelas para quem a prefeitura deve. Então nós pagamos até 30 de abril quase 2.438.000 reais de precatórios, tá? Esse é o preço aí por algumas irresponsabilidades que aconteceram na prefeitura municipal com relação à gestão. Bom, feito isso, nós vamos falar de resultado orçamentário. O resultado orçamentário, quando a receita é igual à despesa, o resultado é nulo, que é o ideal. O cenário ideal para uma boa gestão pública é que o resultado seja nulo. Você pode falar, mas o ideal não é que o resultado seja superavitário, onde a receita é maior que a despesa? Não. Por que não? Porque isso significa que você fez uma boa gestão das suas receitas, mas você não fez uma boa gestão dos serviços públicos. Então esse é outro conceito muito importante que a gente deve guardar, tá? Você vê alguém se ufanando de que entregou as contas do final do ano com bastante dinheiro, que a prefeitura está bem, que teve um superávit alto, foi um mau administrador, porque poderia ter prestado melhores serviços públicos, tá bom? Esse é um conceito bastante importante, principalmente nas prefeituras do Brasil, que é bastante chuto o orçamento. Se fossem as prefeituras arrecadassem demais, aí até a gente poderia mudar um pouco essa teoria que é minha, né? E o resultado deficitário, nós temos um déficit orçamentário quando a receita é menor que a despesa. Tá? Ainda apanhando dos botõezinhos aqui, vamos lá. Até o momento, até 31 de abril de 2021, nós tivemos um superávit de 30 milhões de reais. Aí vocês vão falar, opa, o secretário então acabou de se entregar e falar que está fazendo uma má gestão, porque o superávit está muito alto. Eu vou dizer para vocês que não, porque eu vou voltar lá na primeira fala minha, quando eu disse que no começo do ano, nós temos uma arrecadação gorda por conta de IPVA, por conta de muita gente que paga IPTU à vista, e esse ano aconteceu algo extraordinário. A contadora, a Mara, a chefe da seção de contabilidade, ela falou para mim, secretário, eu nunca vi acontecer isso na prefeitura. E eu falei, o que aconteceu, Mara? Ela falou, você reparou que no mês de março, nós arrecadamos 10 milhões de reais a mais do que a gente tinha previsto como arrecadação de receita? Eu falei, eu reparei, porque eu pego o orçamento e confiro todo dia 2, dia 3, eu vou lá checar e eu vi que a arrecadação foi 10 milhões de reais acima. Ela falou, então, nunca aconteceu isso. Isso eu já não sabia porque eu não tenho o passado na minha mente. A Mara está há 28 anos ali, né? Eu falei, o que você acha que aconteceu, Mara? Ela falou assim, eu não sei. Então eu falei, então eu vou pedir para fazer um levantamento. Só de ICMS, a gente arrecadou o ano de 2020, nós arrecadamos até abril de ICMS quase 20 milhões. Esse ano nós arrecadamos quase 25 milhões. Só de ICMS. Aí vocês me perguntam por quê? Eu tendo a ir pela uma visão mais técnica da coisa. A visão mais técnica diz o que é o ICMS. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Eu entendo, então, como um técnico da matéria, que o consumo do nosso mercado pirassununguense foi maior, portanto, nossa coparte repassada pelo Estado foi maior também. Nossas empresas produziram e venderam mais do que o ano passado, e por isso nós arrecadamos esse ICMS a maior. Essa é a minha análise como técnico, né? Mas existe a análise política também da questão, que também pode não estar errado. É um mundo um pouco abstrato. A análise política pode dizer assim, a administração ano passado estava um pouco de mal com o Estado, então o Estado segurou um pouco o repasse. Agora ela está um pouco de bem, o Estado liberou que deixou de repassar o ano passado porque tem que passar. Então a análise política pode dizer isso também, né? Eu não sei precisar qual das duas análises é mais perfeita, mas eu sei que nós arrecadamos mais por conta do ICMS e por conta que eu peço todo dia a Deus para ajudar a gente, iluminando ali, para a gente ter uma boa arrecadação na prefeitura, ajudando as pessoas a superarem essa crise causada pela Covid. Esse, para mim, é o principal dos fatores, é a bênção do nosso Deus ali. Tá?
Vamos lá. Até agora eu falei de orçamento. Agora eu vou falar um pouquinho da parte financeira. Qual a diferença do orçamento e do financeiro? O orçamento, ele é uma peça de projeção, que pode se realizar ou não. Nós utilizamos ela para a gente equalizar as ações da administração pública. Por isso que o orçamento tem rúbricas na Secretaria de Segurança, de Saúde, de Educação, de Esporte, para que nós tenhamos uma administração equilibrada em todos os setores da sociedade. O orçamento serve, então, como uma peça que instrui o administrador a governar. Tá? Por isso que quando o administrador começa a tirar muito dinheiro de um lugar e pôr no outro, ele começa a criar um desequilíbrio dos serviços públicos. Isso não é bom, ok? Pode se retirar um pouco por uma necessidade, por exemplo, estamos em ano de pandemia. Nós precisamos aumentar a fiscalização daqueles que não usam máscaras na cidade. E os carros estão com problemas. Então precisamos, portanto, comprar carros. E na Secretaria de Segurança não tem dinheiro para comprar carro. Então é plenamente justificável você fazer a migração de uma secretaria que hoje não está atuando, por exemplo, Secretaria de Esporte, que está tendo muito menos ações, é justificável você tirar de lá e passar para cá. Foi essa, inclusive, a reengenharia financeira que eu fiz lá, para a gente conseguir colocar as contas da prefeitura em dia. Tá? O sistema financeiro já não é algo projetado, não é algo que não pode acontecer. O sistema financeiro é algo que acontece, é aquilo que você efetivamente paga, ok? Quanto que a prefeitura tinha de disponibilidade de caixa em 30 de abril de 2021? 44 milhões de reais. Vou explicar o que é essa disponibilidade de caixa. Na verdade, são 48 milhões somando o SAEP, os 4 milhões e meio do SAEP. O que é essa disponibilidade de caixa? É efetivamente aquilo que entrou, por exemplo, também de convênios. Então, a prefeitura tem um convênio para construir o prédio X. Entrou lá do governo federal 2 milhões de reais. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Tá? Nós recebemos 11 milhões, quase 12 milhões de PVA. Por ordem do secretário municipal de Finanças, foi pedido para guardar uma parte de CPVA como um plano contingencial para pagar a folha, o 13º dos funcionários no final do ano. Está lá guardado esse dinheiro. Então, nós conseguimos e precisamos guardar esse dinheiro, porque eu vou repetir de novo. O primeiro quadrimestre, legal. Do segundo em diante, o negócio fica um pouquinho difícil e vai ter quadrimestres que vai faltar dinheiro. Né? Então, a gente precisa desses recursos para cobrir os que vêm posteriormente, dos meses. E essa é a experiência da Prefeitura Municipal. Então, não se assustem, não achem que tem muito dinheiro guardado, porque não tem. Vamos lá. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida, é importante guardar esse conceito, porque vocês sempre vão ouvir falar dele. Esse conceito aqui é o seguinte, é tudo aquilo que é receita do município, mas não é receita de capital. O que significa isso? É receita que vem de IPTU, IPVA, ISS, FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, essas receitas tributárias e outras receitas que não sejam de capital, que eu já explico o que formam a receita corrente líquida. A receita de capital são todas aquelas receitas que vêm para aquisição de bens ou para construções. Então, vem uma receita, uma verba parlamentar para comprar 5 caminhões de lixo. Isso não é receita corrente líquida, isso é receita de capital. Ela veio para ser investida num bem, ok? Então, nós temos para a gente fazer uma análise agora, a gente precisa, de acordo com a legislação, sempre calcular a receita corrente líquida dos últimos 12 meses da prefeitura. É por isso que nós temos aqui, de maio de 2020 a abril de 2021, a prefeitura teve uma receita corrente líquida de 267 milhões de reais. Essa informação é importante, porque é dela que nós vamos extrair o próximo percentual para que os senhores possam ver
começar a entender um pouquinho alguns problemas que nós temos para o futuro. Aqui está a composição mês a mês, de quanto foi a receita. Corrente líquida de maio de 2020 até abril de 2021. Percebam, ó, março foi um ano bem gritante de receita, que são os 10 milhões a mais que eu falei para os senhores que nós arrecadamos. Tá? Mas percebam também que, com exceção de maio de 2020, que foi a pandemia lembram que estava tudo fechado? O governo de São Paulo fechou por 2 meses ou alguma coisa a mais, né? Nós tivemos uma queda de arrecadação gigantesca, porque obviamente ninguém tinha dinheiro para pagar suas contas, né? Percebe que abril já está começando a cair? Ó o que nós arrecadamos em fevereiro, olha quanto nós arrecadamos em janeiro, olha quanto já começou a cair em abril, tá vendo? Essa percepção, essa sensibilidade é bom nós termos. No segundo quadrimestre nós vamos ter uma sensibilidade um pouco melhor. Era aqui que eu queria chegar quando eu expliquei o que é uma receita corrente líquida. Então nós temos lá a receita corrente líquida de 267 milhões de reais e nós gastamos de despesas com pessoal até 30 de abril de 2021, 121 milhões de reais. Portanto, nós temos um limite de 45%, 45,4% de todo o nosso orçamento para gastos com salários. Tá? Metade de orçamento é para pagar folha de pagamento, INSS, os custos, né, de salários. Tá? Olha o que eu quero chamar a atenção dos senhores. 45,4%. O limite de alerta que o Tribunal de Contas nos dá é de 48,6%, 129 milhões. O limite prudencial, que é aquilo que a gente não deve passar, é de 51,3%. E o limite máximo é de 54%. Daqui para cima, a gente tem que começar a tomar algumas medidas emergenciais na prefeitura, inclusive rescisões contratuais. Tá? Agora tem uma coisa que não está nesse slide. Tem uma coisa que não está nesse slide que é bom que os senhores saibam, para eu poder chorar no final. Tá? Essas contas são de 30 de abril de 2021. O que aconteceu agora em maio de diferente com relação à folha de pagamento? Hã? Exatamente. Um aumento de 7,8%. Tá? Exatamente, vereadora. Nós já fizemos a projeção, porque quando chegou o processo lá solicitando uma avaliação financeira para se conceder o aumento, o desejo desse secretário era pular pela janela do andar que eu estou lá na Prefeitura Municipal. Mas como eu não vou fazer isso porque não vai adiantar e não vai resolver o problema, eu pedi para avaliar. Por que eu digo isso? Veja, eu não estou falando de meritocracia, tá? Os servidores merecem um aumento, mesmo porque ficaram defasados em seus ordenados por muitos anos. Então, eu não falo de meritocracia, que eu estou tratando da questão financeira da prefeitura, tá? Que isso fique bem claro. Eu fui fazer uma avaliação junto com a chefe da seção de contabilidade. Por quê? Porque o 7,8% de aumento é um direito que eles têm legal. E isso já ficou bem claro para todos vocês, então vocês votaram a matéria. Então, nós não tínhamos o que fazer. Nós tínhamos que nos esmerar em adequar o orçamento para dar o aumento para o servidor público. Tá? Então, como tinha sido feito no orçamento do ano passado, eu tinha solicitado, eu não era ainda secretário de Finanças, eu era secretário de Governo, mas a gente já tinha solicitado para chefe da seção de contabilidade, porque a história que se contava o ano passado era que esse ano não ia dar aumento por causa da Lei 173. Não era essa a história? Só que era essa a história. Não, por causa da Lei 173, a prefeitura recebeu, não pode dar aumento. Só que se esqueceram que a lei diz, exceto em alguns casos, e um deles, lei anterior que prevê, que era o caso que tem a lei da época da prefeita Cristina, que previa o reajuste pelo IPCE. Né? Então, nós fomos obrigados a dar um aumento para o servidor público. Reitero, não estou falando de meritocracia. É uma obrigação
por questões legais. Então, vai lá, cabe ao secretário de Finanças se virar nos 30 para resolver esse problema, né? O ano passado nós pedimos para reajustar em 5%. Então, do 7,8%, o orçamento já estava ajustado em 5%. Então, vai lá o secretário de novo, junto com a Mara, com a chefe da seção de contabilidade, que, aliás, méritos sejam dados, o mérito é mais dela do que meu, tá? Quem conhece é ela, eu sou um mero aprendiz na prefeitura. Ela conseguiu cavar lá no orçamento os outros 2,8%, tirar de um lado, tirar de outro e chegar a esse número. Só que nossa preocupação é isso daqui, ó. E, segundo os estudos que nós fizemos, que está no processo, inclusive, nós vamos pular de 45,4% o nosso percentual com folha para 48,5,49%. Nós vamos chegar pertinho do limite de alerta. Ok? Por quê? Eu peço que vocês guardem isso, que no final eu falo. Porque as receitas municipais, a receita corrente líquida do município é muito ruim. Ok? Porque a gente poderia falar assim, secretário, a receita é muito boa, o problema é que tem muito funcionário na prefeitura. É esse o raciocínio? Não é. Na prefeitura falta servidor. Porque se a gente tem problema com serviços públicos, é porque falta mão de obra. Se a gente tem que terceirizar serviço público, é porque falta servidor. Não é? Então, a receita do município de Pirassununga é muito ruim para a estrutura da prefeitura municipal, onde falta servidor e ainda a gente vai ficar perto do limite com o reajuste. Tá? Então, guardem, a receita é ruim do município. Vamos lá. Quanto foi aplicado no ensino? Por que tem que trazer isso? Porque nós estamos fazendo uma audiência de metas fiscais e a gente precisa falar do ensino porque existe meta fiscal. Nós temos que aplicar 25% dos recursos próprios no ensino. Né? As despesas empenhadas foram 34 milhões. Isso até 31 de dezembro. Tá? Foi 46%. Mas o que foi liquidado até 30 de abril? 17 milhões. É esse número aqui que nos importa. Tá? Ou seja, 23,51. Está abaixo dos 25. Ou seja, a gente ainda não cumpriu essa meta fiscal de aplicar 25% do orçamento no ensino. Mas isso não é problema. Por quê? Porque nós tivemos uma arrecadação muito grande no primeiro quadrimestre, ela vai diminuir, esse percentual vai subir. Fora que o ensino está parado, agora está se movimentando um pouco mais, mas ficou parado bastante tempo. Tá? Aplicação no Fundeb. Nós recebemos dos recursos do Fundeb quase 12 milhões de reais, 11 milhões 975. Nós tivemos de despesas liquidadas 8 milhões e 700 mil. Tá? São as despesas liquidadas até agora. Nós temos que aplicar tudo. Aqui não tem, aqui tem que ser aplicado 100% do recebido, tem que ser aplicado 100%. Nós não aplicamos 100% ainda, mas também entra no mesmo caso. O que a gente pode fazer? A gente pode aplicar 30% de tudo que a gente recebe, pode ser aplicado em reforma, em compra de materiais. Então, que o secretário de Educação já está plenamente certificado com relação a isso, ele tem aqui uma reserva, uma gordura de 12 milhões para 8 milhões e 700, que ele pode aplicar em reformas de escolas, de unidades escolares. Tá dentro, então, isso vai acontecer e nós vamos cumprir a meta com certeza. Ainda a gente está no começo, ainda está no primeiro quadrimestre do ano. Tá? Aplicação na saúde. A saúde nós temos que aplicar 15%. É obrigatório pela lei. Ok? Até 30 de abril, nós empenhamos, aliás, até 31 de dezembro, nós empenhamos 40 milhões, ou seja, 55% do orçamento. Nós liquidamos 11 milhões, 15,95, ou seja, nós estamos cumprindo a meta fiscal na saúde. Ok? Enfim, esses eram os números que eu tinha para apresentar para os vereadores.
O que eu queria, se eu puder, posso passar um pouquinho disso? O que eu queria falar para os vereadores é que eu espero que... Eu fiz questão de fazer uma apresentação mais do que politicamente correta para os vereadores. Porque o secretário viria aqui, leria o que está ali e iria embora. Eu fiz questão de explicar tecnicamente cada coisa, explicar os conceitos, por quê? Para mostrar para os vereadores que a receita da Prefeitura de Pirassununga é muito ruim. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu fui estudar recentemente. A cidade do nosso lado, Porto Ferreira, o orçamento dela é 5% menor que o nosso só, e nossa população é 26% maior que Porto Ferreira. Acabou meu tempo, vereador? Tem mais um minuto? A nossa população é 26% maior do que de Porto Ferreira. O que isso me indica? Que lá fizeram algum trabalho para melhorar as receitas do município e aqui não foi feito. Há muito tempo não é feito. O que acontece todo ano é que é ajustado pelo IPCE aquilo que já existe de receita no município e nós estamos perdendo. Porque cada vez mais as despesas se aproximam das receitas. Vocês vejam ali, ó, vamos fazer uma soma comigo. Nós temos quase 48% do orçamento com servidor público, com folha de pagamento. Nós temos 15% obrigatório que nós temos que pôr na saúde e 25% na educação. Se somarmos 15 com 25, nós temos 40. Com os outros 48, nós temos 88%. Sobra 12% para a gente fazer tudo. Segurança pública, esporte, cultura, promoção social e por aí vai. Todos os outros serviços da Prefeitura Municipal. Coleta de lixo, né? Então, nós precisamos fazer urgentemente um trabalho de incrementos na receita da Prefeitura. A gente teve em um momento um pouco tempestivo, talvez faltou um pouco ao Executivo um melhor diálogo com a Câmara. Eu tenho que confessar isso, quando a gente estava tratando do assunto lá do georreferenciamento, né? Para tentar incrementar receitas através daqueles que fizeram construções que está tudo irregular. Pô, se a gente precisa buscar receita, vamos buscar nos irregulares, então. Vamos tentar afetar o povo o mínimo possível. E talvez faltou mostrar isso, faltou um diálogo melhor com a Câmara e a gente teve um momento ali um pouco intempestivo. Mas isso é uma necessidade. Se nós não fizermos isso, nós não vamos pagar a conta o ano que vem. Essa é uma projeção de um técnico que está falando para vocês. Não é uma pessoa que está brincando com números. Se a gente não melhorar nossas receitas, se nós dermos um azar do IPCE ser de 2%, e nós temos que reajustar nossas receitas só em 2%, nós vamos começar a colapsar um monte de serviço público. O serviço de coleta de lixo, se vocês sabem, já está colapsando. Já está colapsando na cidade. Aí vocês me perguntam, mas não dá para melhorar o serviço lá? Como? Não posso contratar. Não dá para terceirizar. Por que não dá para terceirizar? Porque é muito mais caro. Foi feito um estudo recentemente, por mim, inclusive, que o prefeito pediu para eu fazer. O secretário de obras queria terceirizar a coleta de lixo. Era o desejo dele, e eu entendo o desespero do secretário, porque um monte de servidor público está afastado por causa da pandemia. O número de funcionários de coleta de lixo já era reduzido antes dos afastamentos, não é? Então, a solução que veio na mente dele é, vamos terceirizar. E aí o prefeito me chamou, Luizinho, faz aí para mim uma análise, se a gente for terceirizar, quanto que vai custar mais para a prefeitura? Bom, moral da história, ficaria 2 milhões de reais mais caro do que a gente fazer a coleta com as próprias mãos, né? Não dá para fazer porque nós não temos receita. Eu acho uma boa, Lu. Eu acho uma boa. Inclusive foi e não tem problema nenhum de eu falar isso na audiência pública, porque é uma opinião pessoal, né? Para mim, a coleta de lixo deve ser encaminhada para o SAEP. Essa é uma avaliação não do secretário, por favor. É do Luiz Montanheiro Cidadão. Tá? Eu acredito que o SAEP ele é uma autarquia superavitária, é uma autarquia que pode receber o serviço desde que faça algumas adequações jurídicas, né? E que pode administrar o serviço e vai gerar um pouquinho de fôlego para a prefeitura, porque nós vamos passar a taxa de contribuição de lixo para o SAEP, né?
mas nós também passaríamos servidores, teríamos uma economia razoável que daria para dar um fôlego para a prefeitura. Eu acho uma ótima estratégia. Está na mão do pessoal lá para estudar, está avaliando. O prefeito, inclusive, eu ouvi ele pedindo para se avaliar juridicamente a questão e deve evoluir a questão com relação a isso. Mas esse é um apelo que eu deixo para os vereadores que têm, assim, um pouco de sensibilidade com relação à necessidade da gente melhorar as receitas da prefeitura. Eu sei que a gente tem um jogo aí, difícil de equilibrar, né? Que é o jogo da necessidade do cidadão, que o momento é difícil para todos nós, mas também é para a prefeitura. E se a gente começar a colapsar serviços, o cidadão vai sofrer também, com a falta da coleta de lixo na sua casa, ou com a falta de uma vaga em creche para um filho, né? E tantos outros serviços que nós temos. Tá bom? Estou aberto a perguntas. Comunico que, visando a harmonia dos trabalhos, será concedido o tempo de até 3 minutos para o uso da palavra. Consulto os senhores vereadores se querem fazer uso da palavra. À parte, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cezinha. Primeiramente, parabenizar aí o nosso secretário Luiz Montanheiro pelas belas palavras, pela apresentação técnica e bem elucidativa aí do tema abordado. Lamento a ausência de 4 vereadores que, por motivos pessoais, não puderam estar presentes. Eu sugiro que eles, depois, no conforto de suas residências, deem uma olhada nessa audiência, que fica gravada, né, para nossa felicidade, e que eles tomem conhecimento de tudo que foi a nosso passado aqui, né, uma audiência muito proveitosa para as pessoas também que estão acompanhando, né, no conforto de suas residências também, um material bem bacana, bem completo. Algumas dúvidas que eu tinha para tirar com o nosso secretário durante a explanação dele já foram sanadas. Secretário, então, eu estou satisfeito, né, a gente precisava ter esse conhecimento aqui, algumas coisas técnicas sendo muito bem explicadas aí pelo senhor. Então, as dúvidas que eu tinha, ele sanou na própria explanação. Única coisa que eu queria saber do secretário é em relação aos veículos da viatura que possivelmente já estão empenhados. É isso? E se empenhados, quais as chances reais dessas viaturas serem adquiridas para o município? Obrigado. Vereador, ainda não estão empenhados porque a requisição de compra está nas minhas mãos. O Paulo André, o secretário de Segurança, passou ontem, chegou na Secretaria de Finanças ontem, ou não, antes de ontem, hoje é terça, né? Antes de ontem. Desculpa, eu às vezes tenho um lapso de memória com relação ao dia que eu estou vivendo, que está tão corrido que... foi ontem. Chegou ontem de manhã as requisições lá, só que eu estou fazendo um trâmite, que é o trâmite de suplementação. Nós estamos arrancando da Secretaria de Esporte uma parte do valor, porque não tem dinheiro na Secretaria de... Não tem orçamento na Secretaria de Segurança Pública para comprar os 2 veículos, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer esse trâmite, que é a criação da rúbrica orçamentária na Secretaria de Segurança Pública, com o recebimento dos valores de outra secretaria, porque eu vou ter que tirar de uma para pôr na outra, né? Então, nós estamos nesse trâmite, nós devemos terminar amanhã, que é um trâmite processual, tá? Por isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas isso é só ir lá e fazer no lado. Não, você precisa tramitar o processo para fazer a coisa da maneira legalmente correta, tá? Então, provavelmente, o que vai acontecer daí? Nós vamos liberar a requisição para ele amanhã ou depois de amanhã no máximo, e ele vai fazer o processo licitatório. As viaturas ficam mais ou menos, pelo que eu vi ali, em R$180 mil, mas nós temos um outro custo, que é o custo de customização das viaturas. Tem que pôr giroflex, tem que pôr gradil, né? Tem que adesivar, tem que pôr o aparelho lá de contato entre eles, né? Que eu esqueci o nome, me fugiu o nome aqui, mas eu entendo um pouquinho porque eu fui secretário de Segurança. O custo disso daí é mais ou menos 20 mil reais por viatura para fazer essa customização. Ou seja, eu vou ter que fazer uma transferência ali de 180, uns 240, 250 mil de alguma do esporte. Eu vou pegar um pouquinho do esporte, um pouquinho da cultura e passar para lá para a gente conseguir comprar. Aí vai ser feita, vereador, a licitação, finalizou a licitação, assinou o contrato, aí acontece o empenho. Ok? Excelente, secretário, muito obrigado. É uma pasta que
tem essa demanda de viaturas, algumas viaturas sucateadas, e se realmente foi concretizada essa aquisição de 2 viaturas, nosso município só tem a agradecer. Obrigado e parabéns pela explicação. Obrigado. Só deixa eu corrigir uma coisinha só. Na verdade, o empenho acontece antes da licitação, ok? Então, nós temos lá as requisições, a partir do momento que ele for fazer a licitação, já é empenhado dentro daquela dotação orçamentária o gasto, tá? A liquidação que é depois, quando de fato se adquiriu. Mais algum vereador? Vereadora Sandra. Palavra. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Secretário, eu gostaria de saber se vocês têm um cronograma, como o senhor acabou de dizer, que vocês reservaram para o pagamento do pessoal, né, nos momentos mais difíceis. Vocês têm esse cronograma para que paga-se os fornecedores, que paga-se tudo na época que não houve tão boas arrecadações? Na verdade, vereadora, nós temos um cronograma daquilo que está empenhado, tá? Então, vou retornar lá. Nós temos uma receita estimada para o município, né? Dentro dessa receita, nós temos tudo aquilo que é despesa, vamos dizer assim, o termo contabilmente não está correto, mas para ter melhor didática, eu vou usar esse termo. As despesas que são fixas. Então, nós temos folha de pagamento, INSS, fundo de garantia, tudo que é já fixo na Prefeitura Municipal, nós temos planilhado, nós temos ali reservado, ok? Então, isso nós temos meio que garantido que será pago financeiramente. Agora, nós temos as despesas imprevistas, que não tem como a gente colocar nesse cronograma. Por exemplo, quebraram-se todos os caminhões de lixo, e não tem mais conserto nenhum, nós precisamos comprar 2. Isso não está. Mesmo porque nós não temos reserva para isso hoje. Tá? A gente vive um momento, volto a dizer, porque não foi feito um trabalho de incremento das receitas anteriores, nós vivemos um momento bastante delicado na Prefeitura Municipal. Nós estamos vendo nossa Santa Casa com problemas financeiros muito grandes. E eu receio que a Prefeitura chegue um dia, e não num futuro muito longínquo, no mesmo cenário da Santa Casa, se nós não fizermos o trabalho em nossa lição de casa agora, tá? Mas então nós não temos muita margem para ficar programando muita coisa. Isso. E agora das despesas políticas que vocês estão pensando para nós conseguirmos não somente as arrecadações, ou algumas medidas, né, em relação à nossa folha de pagamento. Vereadora, vocês não pensaram ainda em algumas situações? Tem algumas medidas que têm que ser tomadas. Aí eu vou te falar do ponto de vista como uma mente gestora, não como secretário de Finanças. Porque como secretário de Finanças, não está na minha alçada, chegar lá na administração e falar, corta isso, corta aquilo, corta aquilo. Essa não é a minha função, muito embora eu seja secretário de Finanças e às vezes pareça se confundir que é a minha função, mas não é a minha função. Mas tem algumas coisas que nós já conversamos. Por exemplo, uma questão muito importante que amanhã nós estaremos abordando aqui, que são das horas extras. Precisa ser diminuído. Agora, a gente vai discutir aqui amanhã, eu nem vou tratar muito do tema, que amanhã vai ser conversado. Vai ficar, né? Mas vai ser discutida a essencialidade e a não essencialidade. Mas existem outros. Por exemplo, a questão que a vereadora tem batido bastante, e que inclusive a vereadora entregou para mim e para alguns secretários um papel de estudos, que são os precatórios. É uma questão que precisa ser combatida. Precatórios e os adicionais de insalubridade. Exatamente. Que seria muito importante, porque pelo que eu observei e pude dar uma estudadinha, né, traz um valor, se nós juntarmos o todo, né, expressivo. Porque, na maioria dos casos, aumenta-se 40% do valor do salário do servidor. E nós estaríamos também protegendo os nossos servidores. Exatamente. Né? Exatamente. E até outras medidas que eu acho que nós já tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, né?
que seriam outras, né, que talvez não é oportuno falarmos agora. Tá. Ó, mas uma coisa, por exemplo, que surgiu esse ano, vereadora, com relação aos precatórios, nós temos uma lei recente, acho que ela é de março, eu não vou lembrar o número da lei, me perdoem, mas a lei ela permite que a gente estenda os prazos de parcelamento dos precatórios. Vocês viram lá que tinha parcelamentos até 2024. Então, todo mundo que entrou com ação ganhou ações acima de 30 mil, é parcelado e receberiam até 2024. Essa lei que saiu agora em março, ela permite que a gente dilate até 2029 esse parcelamento. Então, é uma medida que eu abri um processo ontem, inclusive, por coincidência. Eu abri ontem? Não, hoje. Eu fiz ontem, foi hoje de manhã, aberto o processo, enviado à Procuradoria Municipal, para que a gente faça a dilatação do prazo dos precatórios. É uma medida de contingenciamento. Que vai também melhorar a situação financeira do vai município. Vai ajudar. Não resolve os problemas, mas ajuda. Mas um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vai ajudar a gente a sobreviver esse ano. Aliás, essa é a minha função, né? Como secretário, eu tenho que tentar fazer as coisas se encaixarem ali para a gente fechar, obviamente, no mínimo, neutro, que é como que tem que ser. Eu tenho pelo que eu li, né, no jornal, nós pagamos todos os nossos fornecedores que estavam em atraso, está tudo certinho. A prefeitura está absolutamente adimplente, todos os fornecedores pagam, exceto aqueles que foram ajuizados, que a gente não pode pagar porque está se discutindo em juízo. Ou aqueles que não foram encontrados. Existem casos, por exemplo, de alguns fornecedores que a prefeitura deve, de 2016, da época da prefeita Cristina. Ainda é pouca coisa, mas existe. Hoje a gente vai tentar pagar. O que é normal, viu, gente? Não é uma crítica. Um prefeito sempre deixa restos a pagar para o outro. Isso é normal da administração pública, tá? Não é nenhuma crítica, por favor. A gente não localiza os fornecedores para pagar. A pergunta que teria que ser feita é por que o prefeito anterior não pagou em 2017 esses fornecedores de 2016? Essa é a pergunta que teria que ser feita. Por que ele não pagou em 2017 ou em 2018? Porque ficou agora para a gente pagar. Eu paguei contas de 2016. Tá? Mas alguns fornecedores não são localizados ou outros estão ajuizados. Então, para esses nós não pagamos, mas isso não pode ser considerado inadimplência do município, porque o município não tem como pagar. Não é? Agora, todos os outros que estavam abertos, a gente está pagando absolutamente em dia. Certo. Eu estou satisfeita. Obrigada. Obrigada, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Da palavra? Pois não. Natal Furlan, vereador. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, Natal. Parabéns aí pela explanação muito boa. E eu sei que a prefeitura vem uma decrescente muito grande de compra de equipamentos, maquinários, né? Que desde 10, 20 anos que você não vê a prefeitura comprar maquinário, caminhão. Aí, acho que ano passado, 2 anos atrás, compraram um caminhão de lixo. E se não fossem os deputados, a gente não tinha nada no pátio para trabalhar. Tá. Como se fala muito em caminhão de lixo, se fosse para o SAEP, eu acharia uma ótima ideia, né? Que acho que até melhoraria. Mas, como não tem como comprar, por que a gente não pega, se não for para o SAEP, se não for, a gente comprar 3 caminhões de lixo e financiar esses 3 caminhões no BNDES até em 100 pagamento? Porque aí, eu estava fazendo as contas aqui, sai mais ou menos 450 mil cada caminhão de lixo. Vai custar 1.350.000, né? Os 3 caminhões. Aí vai dar uma parcelinha pequena, aí fica bom para o município pagar. Eu acredito que era uma solução para o nosso lixo. O vereador tem muita razão no que o vereador está falando, mesmo porque nós não temos disponibilidades financeiras hoje. Quando a gente não tem disponibilidade para comprar um carro, a gente vai lá e faz um financiamento, né? Então, é algo que pode ser feito. Embora o melhor cenário seja o primeiro, que é aquele que, na minha concepção, tá? Minha mente, Luiz Montanheiro cidadão, seria nós passarmos a coleta de lixo para o SAEP. Isso, para mim, é uma questão pacífica, né? Agora, a gente precisa ver toda uma questão jurídica, precisa ser estudado toda essa questão que eu não tenho, não cabe a mim dizer, né? Mas, com relação se tiver que adquirir
equipamentos, vereador, vai ter que ser dessa forma, porque nós não podemos arriscar a liquidez da prefeitura esse ano, porque inclusive porque nós estamos ainda num ano pandêmico e o inimigo que está pela frente ele é desconhecido, né? E as consequências dele mais ainda, né? Então nós precisamos preservar a liquidez da prefeitura esse ano. Porque se não der um jeito rápido, né, nesses caminhões de lixo, na tranqueirada, vamos falar assim, na tranqueirada que está aquele pátio, que lá só tem porcaria. Eu estou direto lá, eu vejo. 80% é porcaria que tem lá dentro. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco nós vamos ficar de a pé. Aí não tem como trabalhar mais. Não tem trator para roçar, não tem maquininha para cortar grama. Então, daqui a pouco nós vamos ter que, sei lá, fazer o quê. Os vereadores percebem como os serviços públicos estão prestes a colapsar, o que eu falei, o vereador acabou de falar. Ele tem experiência de campo. É um vereador atuante lá na Secretaria de Obras, está sempre lá, né? Se nós não melhorarmos as receitas, nós vamos ter graves problemas no município. A palavra, presidente. Pode ser, com a palavra da Sandra. O que eu entendo também é que na hora, sabe, vereador Furlan, nós estaremos vendo as prioridades para o nosso povo no nosso plano plurianual. E eu entendo que vai ser de grande valia nós analisarmos isso, porque eu estive também lá no setor de obras e eu fiquei decepcionada, que só tem muitos parados, não é? Sucata. E então, quando vier o plano plurianual, o tão sagrado plano plurianual, né, secretário? Vamos pensar se isso venha a ser a prioridade também, não é? Sim. Nós estamos, viu, vereador, aproveitando o ensejo, nós já estamos trabalhando no plano plurianual, que é uma peça bastante complexa. Inclusive, essa semana nós temos reuniões com secretários a respeito disso. Mas uma coisa é legal ser dita. O plano de governo, o plano plurianual, ele está ligado ao plano de governo municipal também, né? O plano de governo, se vocês observarem do prefeito, oferecido na eleição do ano passado, que está em vigor, o plano de governo não tem obras faraônicas. Então, isso já ajuda muito, porque o comprometimento de contrapartidas com obras é uma coisa sufocante, né? Então, se a gente conseguir estabilizar a Covid esse ano, aí, né? Se o nosso país se safar disso e a gente conseguir superar essa fase, nós vamos conseguir fazer investimentos, sim, melhorar um pouco os bens de capital da prefeitura, porque nós precisamos melhorar de fato. O pátio é um cemitério de veículos de muitos anos já, né? Não é só desse último ano, não. É de muito ano para cá. Eu escuto falar isso há muito tempo. Entra prefeito, reclama do cemitério de veículos. Aí sai o prefeito, entra o outro, reclama do mesmo cemitério de veículos. E assim vai passando de um para o outro. Mas vai ser muito gostoso, eu acredito, com os meus nobres colegas, né, vereadores, para nós analisarmos bem esse plano plurianual, emendar no que nós acharmos interessantes, né? E eu acho que vai ser um momento muito importante, porque é neste plano plurianual que nós teremos os resultados futuros, né? Sim, as projeções, exatamente. Vereadora, então, o plano plurianual, você tem toda a razão. O plano plurianual não é uma peça do Executivo Municipal, ela é uma peça do município. E é importante que vocês participem mesmo com afinco, que dê os pitacos, que emendem o que for para emendar, para a gente chegar lá em setembro com a melhor peça para a nossa Pirassununga para os próximos 4 anos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Como nós temos outra audiência pública, obrigado, secretário Luizinho. Declaro encerrada a audiência, agradecendo a presença de todos. Muito obrigada.